Olá, pessoal! Nós somos do ciclo de estudos de odontopediatria e hoje o tema da nossa aula será amamentação. O item mais importante do enxoval é a informação. A equipe é composta pelos alunos de graduação Daniel Guimarães, Marco Túlio Lima e Mariana Coimbra, pela aluna de pós-graduação Rafaela Simões, pelas coordenadoras Priscila Luz e Gabriela Luiza, pelos professores Lívia Zina, Cristiane Bendo e Paulo Martins Júnior e pelo odontopediatra Jéssica Rabelo. Antes de falar sobre o tema em si, é importante voltar um pouquinho na história e falar sobre o caso Baby Killer, que aconteceu quando as fórmulas infantis foram incrementadas na nossa sociedade. Na década de 70, as fórmulas foram criadas pelas indústrias alimentícias. E com isso, além das indústrias fazerem um marketing publicitário muito grande, com propagandas em revistas e jornais da época, as indústrias também levavam para as mães, nas maternidades, amostras infantis dessas fórmulas. Com isso, essas publicidades prometiam muito que o bebê cresceria mais forte, que o bebê cresceria mais saudável, e as mães que tinham acabado de passar pelo parto acreditavam e davam as fórmulas para seus filhos. Porém, quando essas amostras acabavam, muitas mães não tinham dinheiro para continuar comprando a segunda lata de fórmula, porque essas amostras grátis eram fornecidas para mães de todos os tipos de características socioeconômicas da nossa sociedade. Esse slide mesmo mostra uma campanha publicitária da época, né? Nestlé Food for Happy Babies, né? Esses bebês felizes ao redor de uma lata de fórmula, pedindo mais fórmula, né? Com uma cegonha em cima. Mostra que as campanhas eram avassaladoras e que prometiam muito para as mães. Com isso, houve, na época, um aumento da desnutrição infantil, porque as mães não tinham condição de comprar a fórmula e começavam a diluir a fórmula em água. E aí aumentou a desnutrição, aumentou a mortalidade e foram feitas campanhas contra as indústrias alimentícias na época e contra essas publicidades. E aí, com isso, foi criado um Código Internacional de Comercialização dos Substitutos do Leite Materno, que tinha a intenção de, além de incentivar o aleitamento materno, também estipulava regras para a divulgação dos produtos artificiais que estavam relacionados à amamentação. Outra curiosidade que nós trouxemos para vocês foram alguns receituários médicos que foram fornecidos por uma integrante do ciclo, a Rafa. Nesses receituários, esses receituários são um pouco peculiares, porque a Rafaela foi uma bebê pré-termo, né? Ela nasceu prematura. E com isso, na época, o médico começou a receitar para ela alimentos como carne e macarrão aos 4 meses, leite com açúcar e café aos 8 meses. E essas informações prévias que eu trouxe são justamente o motivo que nós gostaríamos de trazer esse tema para vocês.
Por quê? Porque talvez nós, como profissionais e estudantes que estão se tornando profissionais da saúde, talvez nós sim sabemos a importância da amamentação e do aleitamento materno exclusivo, mas talvez ainda existam fake news espalhadas por nossa sociedade. Então, a gente, como cirurgião dentista, temos que conhecer a amamentação e o aleitamento materno para que a gente saiba orientar mães sobre a importância da amamentação exclusiva, orientar sobre posicionamento, pega, diagnosticar, atuar em conjunto com profissionais de outras áreas, como fonoaudiólogos, fisioterapeutas, médicos, pediatras, além de orientar sobre mamadeiras e chupetas, orientar sobre introdução alimentar, encaminhar para outros profissionais caso for necessário, né, e saber para qual profissional a gente vai encaminhar e, principalmente, desmistificar conceitos. Às vezes, o paciente vai chegar no nosso consultório com um conceito prévio que está errado. E a gente tem que saber o porquê que está errado e saber desmistificar e falar a verdade dentro do embasamento científico. Queremos também introduzir um vocabulário antes de começar a nossa apresentação, nossa aula, porque muitos de nós não conhecem as palavras que vamos dizer durante toda a aula. E então é importante para o melhor entendimento. Então, quando a gente falar sobre nutris ou lactante, a gente se refere à mulher que está amamentando seu filho naquele momento. Se a gente fala sobre lactente, a gente se refere ao bebê ou à criança, né, em fase de amamentação. Geralmente é até os 2 anos. Quando a gente fala de ordenha, a gente se refere ao processo de extração de leite das mamas, que pode ser manual ou utilizando equipamentos. E a pojadura é o momento que o leite vai descer, né? Existe a grande produção, quando o bebê nasce, existe uma fase que é essa grande produção de leite, e aí esse leite vai descer, marcando o início da produção intensa de leite materno. E como eu disse anteriormente, o objetivo da nossa aula é desmistificar conceitos. Então, nós traremos mitos e verdades para vocês, né? A estruturação da nossa aula vai ser essa, para que a gente consiga ver o que é verdade, o que é mito dentro da amamentação, tudo com muita comprovação científica e também desmistificar esses conceitos, que muitas vezes podem estar certos ou errados. Bom, mas então vamos começar. É mito ou verdade? Amamentação e aleitamento são termos que significam exatamente a mesma coisa? E isso é um mito. Na verdade, amamentação e aleitamento não significam a mesma coisa. Quando a gente fala de amamentação, a gente se refere ao ato de amamentar, né? A uma mãe nutrindo a sua criança por meio do seu seio materno, né? Por leite materno pelo seio. Quando a gente fala sobre aleitamento, a gente se refere à nutrição de uma criança com leite, né? Toda criança que nasce, ela vai ser nutrida por leite, podendo ser humano, né, materno ou não. À medida em que algumas famílias, por questões fisiológicas ou patológicas, como, por exemplo, neoplasias, dos exemplos fisiológicos, por exemplo, famílias adotivas que fisiologicamente não vão produzir leite, elas precisam buscar de outras formas, no caso, as formas artificiais, para nutrir o seu bebê. E o aleitamento materno, ele tem muitos benefícios. Benefícios esses tanto para a mãe, quanto para a criança, quanto para os dois ou para a sociedade em geral, né? Os benefícios para a mãe se resumem em um aumento do período de amenorreia lactacional, né? A mãe, ela não vai menstruar durante o período em que ela estiver amamentando.
Existe uma redução do risco de câncer de mama, do diabetes tipo 2 e também da depressão pós-parto, devido a um outro benefício, que é a promoção do vínculo mãe e filho, né? Que é um benefício tanto para a mãe quanto para o filho. Já para o filho, né, os benefícios para ele mesmo se resumem em redução da mortalidade infantil, redução do sobrepeso e da obesidade, também redução do tipo de diabetes, no caso da criança, tanto do diabetes tipo 1 quanto do diabetes tipo 2. E entrando um pouco na nossa área, né, existe uma redução da maloclusão dentária o aleitamento materno, ele promove um desenvolvimento orofacial, né, ele atua ali na promoção do desenvolvimento orofacial. E para a sociedade em geral, né, existem alguns outros benefícios, como um menor custo para a família, né? Essa família não vai ter que pagar por fórmulas artificiais, que no Brasil atualmente ainda são muito caras. Um menor custo para o governo não vai precisar custear essas fórmulas para as famílias que não têm condição financeira de comprá-las e também não conseguem amamentar. E uma preservação do meio ambiente, porque imaginem quanto a indústria alimentícia gera de consumo e de mal para o meio ambiente na produção das fórmulas, na produção das latas, na produção dos rótulos e entre outros fatores. O aleitamento materno também deve ser exclusivo, né? A Organização Mundial da Saúde, junto ao Ministério da Saúde do Brasil e à Sociedade Brasileira de Pediatria, concordam e recomendam que a amamentação seja exclusiva até os 6 meses e que aconteça em conjunto com a introdução alimentar dos 6 meses aos 2 anos de vida, né? Mas é muito importante que ela seja exclusiva até os 6 meses, porque existem inúmeros benefícios. E também é comprovado cientificamente que, até os 6 primeiros meses de vida, o leite materno compensa todas as necessidades nutricionais de um bebê. Agora vamos para o próximo mito ou verdade. A composição do leite materno muda ao longo do tempo para atender às necessidades do bebê? E isso é uma verdade. O leite materno, ele vai mudar para atender às necessidades do bebê, né? Na verdade, quando o bebê nasce, o leite se apresenta de características diferentes durante essas 3 a 4 primeiras semanas de vida do bebê, né? E o primeiro tipo de leite que eu vou comentar com vocês é o colostro. O colostro, ela é a primeira secreção de leite das glândulas mamárias. Ele vai ser um leite distinto em volume, em aparência e em composição, porque ele é um leite mais rico em fatores imunológicos do que em fatores nutricionais. Nessa fase, o bebê acabou de nascer, né? Ele acabou de sair de um ambiente estéril, que era o útero da mãe, para o mundo, que é um ambiente totalmente contaminado, né, por micro-organismos. E com isso ele precisa, nesse momento, de uma construção de um sistema imunológico sólido. E por isso o colostro, né, que vai ser a primeira secreção ali, tem muitos fatores imunológicos envolvidos. O segundo leite é um leite de transição, que possui características semelhantes ao colostro, mas ele também vai estar, né, nesse período de mudança para o leite maduro, que vai ser o próximo leite que eu vou falar. Então, ele tem algum suporte nutricional um pouco maior. E ele vai ser produzido do 5º dia até 2 semanas após o parto. É nesse momento que ocorre a apojadura. E o leite maduro já é um leite que já é um colostro que se transicionou, e esse leite ele vai possuir predominantemente fatores nutricionais. Então, carboidratos, lipídios, proteínas que vão fazer com que a criança seja nutrida. E ele vai ser produzido a partir da 2ª quinzena do pós-parto. Nessas imagens dá para ver claramente a diferença dos leites colostro, leite transição e do leite maduro. E entrando para o próximo mito ou verdade,
A pega e o posicionamento correto é crucial para uma amamentação bem-sucedida e para evitar problemas como dor e fissuras nos mamilos? E sim, é verdade. A pega e o posicionamento são cruciais para evitar esses conceitos. A técnica é sem dúvida um fator que vai ser decisivo para o sucesso da amamentação. O posicionamento do bebê e também uma pega adequada permite o completo esvaziamento da mama, promovendo o aumento da produção de leite e evitando o aparecimento de fissuras mamilares e possíveis infecções de mama. Entrando um pouco mais a fundo em posicionamento, é importante dizer que o posicionamento correto não tem uma receita de bolo. Na verdade, o que ele deve fornecer é conforto e relaxamento à mãe, e o bebê ele precisa conseguir retirar, ali, por movimento de sucção, a quantidade de leite que ele precisa para se nutrir com a pega correta. Então, mas existem diversos tipos de posicionamento para vários tipos de mães e também para várias etapas da vida do puerpério da mãe. Então, nós vamos destrinchar um pouco isso agora. A primeira posição é a posição deitada. Ela é uma posição indicada para mães em pós-operatório de cesariana, mas também indicada para puérperas após partos normais. Né? Essa posição indicada para mães que acabaram de sair do parto, estão cansadas e precisam amamentar os seus filhos. Né? Na técnica, as mães ficam com as costas e com as cabeças apoiadas em travesseiros, deitadas de forma decúbito lateral, e o bebê fica na frente dela apoiando a cabecinha no braço da mãe, como na imagem ao lado. E a próxima posição é a posição sentada com o bebê na posição tradicional ou clássica. Nessa posição, a mãe fica sentada em uma cadeira de amamentação, numa poltrona ou na cama mesmo, com as costas apoiadas de forma confortável, os pés também apoiados em puffs, banquetas ou na cadeira de hospital. E ela posiciona a criança diagonalmente ao seu corpo, né, na posição de abraço, como mostra na foto ao lado. E fornece a mama com as mãos em formato de C. Temos também a posição sentada com o bebê na posição invertida. Essa técnica também é chamada de posição bola de futebol e ela é indicada para mães com mamas grandes ou mamilos deformados. E também pode ser utilizada para desobstruir mamas. Entrando um pouco na descrição da técnica, a mãe ela posiciona o corpo do bebê na posição inversa, debaixo de seu braço, com as pernas voltadas para trás do corpo da mãe. E o abdômen do bebê fica encostado nas costelas da mãe, como também mostra na foto ao lado. A posição sentada com o bebê na posição cavaleiro, ela é uma posição indicada para crianças com refluxo gastroesofágico ou fenda palatina, à medida em que é uma posição vertical, né? A mãe ela vai ofertar a mama com a criança verticalmente apoiada em seu seio. Ela previne dor, choro e engasgo para essas crianças, né? Além do desconforto. E para bebês com fenda palatina, ela é indicada porque eles possuem a sucção fraca, dificuldade de pega e refluxo pelas narinas do leite. A descrição da técnica se resume em a mãe levemente inclinada para a frente com o bebê sentado no seu colo, com as pernas abertas. E as pernas ficam apoiadas na lateral da coxa da mãe. E ela oferta a mama com a mão em posição bailarina. Existe também um posicionamento, que na verdade é um conjunto de posições, que foi criado por uma enfermeira inglesa, que se chama laid back position,
que é uma posição que vai facilitar comportamentos instintivos da mãe e da criança, favorecendo a amamentação. Então, nessa posição, a mãe, ela fica semi-deitada e levemente reclinada e ela oferta a mama para o bebê sem ajuda, né? Ela coloca o bebê em posição longitudinal e oblíqua, né, em cima da sua barriga, e ela oferta a mama sem ajuda. Então, nessa posição, o bebê ele precisa procurar a mama. Isso vai, além de prometer aumentar o vínculo mãe e filho, também também aflora comportamentos instintivos do bebê, como, por exemplo, rastejo, a pega, a noção do espaço, sucção, deglutição, entre outros fatores. Como eu disse anteriormente, não existe um posicionamento que seja uma receita de bolo, mas a pega sim. Existe um jeito certo de se ter pega do bebê na mama. Apesar do bebê possuir o reflexo de sucção, é necessário que ele aprenda a retirar o leite do peito de forma eficiente, tendo a abertura plena da boca do bebê, formando um lacre perfeito entre a boca e a mama. A língua deve envolver suavemente o mamilo, formando uma concha, movimentos ondulatórios rítmicos no sentido de ponta a dorso. O bebê deve respirar livremente pelo nariz. Os aspectos da pega correta são esses: o nariz livre, a boca de peixinho, a bocanha, a auréola, os lábios virados para fora, as bochechas enchem e o queixo encostado no seio da mãe. E não se deve escutar nenhum tipo de barulho. O único ruído que ocorre é a criança deglutindo leite. Os aspectos da pega incorreta se resumem em dor persistente, lesões no mamilo, mamilos achatados, o queixo do bebê não encosta na mama, a bochecha fica retraindo, fazendo covinhas, ouve-se ruídos como estalidos, visualiza-se mais a auréola inferior do que a superior e as sucções elas não são rítmicas. E é importante saber sobre isso e saber avaliar se a pega está correta ou incorreta para avisar mães que amamentem na frente, que estejam amamentando na frente de você, no seu consultório, porventura, ou que relatam alguma dessas características. E todos esses fatores contribuem para uma amamentação bem estabelecida, que possui vários benefícios, como a nutrição correta do bebê, prevenindo assim o desmame precoce, influenciando muito na qualidade de vida do bebê e da mãe, na qualidade emocional da mãe, né, de estar conseguindo nutrir sua criança, e também promovendo o vínculo emocional entre o bebê e a mãe. Olá pessoal, meu nome é Mariana e dando sequência à nossa dinâmica, surge mais uma afirmação. Fórmulas para bebês fornecem uma nutrição completa e equilibrada, semelhante ao leite materno. E aí, mito ou verdade? Quem respondeu verdade está correto. A OMS, Organização Mundial da Saúde, considera que as fórmulas infantis são a única alternativa reconhecidamente segura para a nutrição do lactente, caso a amamentação não seja possível. Os médicos e os nutricionistas concordam que a fórmula é o segundo melhor alimento para um bebê, ficando atrás somente do leite materno. Alguns casos, onde a mãe não está produzindo leite suficiente ou nenhum leite, ou que o bebê tem algum problema de saúde que o impossibilita de ser amamentado com leite materno, ou então a mãe está passando por algum tratamento com medicações que possam passar por leite materno, como por exemplo quimioterapia ou medicações fortes, quando a mãe é usuária de drogas ilícitas, quando a mãe possui uma grande carga viral ativa, tudo isso impede que a amamentação seja possível. Então, algum suplemento ele é necessário para que o bebê consiga se alimentar e consiga ganhar peso.
Como profissionais da saúde, precisamos nos basear em ciência para que possamos educar os nossos pacientes com os fatos. O leite materno é sempre a melhor opção, mas também é importante que possamos acolhê-los nos momentos de dificuldades, onde a amamentação não é possível e surge a necessidade de utilização da fórmula. A fórmula não é idêntica ao leite materno, mas é segura e pode ser utilizado caso exista a indicação do médico pediatra. Hoje, nós temos várias opções de fórmulas para as diferentes necessidades de cada família. Existem fórmulas hipoalergênicas, fórmulas à base de soja ou com menor teor de proteínas do leite de vaca, fórmulas enriquecidas com probióticos, tentando sempre alcançar uma alimentação equilibrada para os nossos bebês. Trouxemos esse slide para relembrar que, embora apresente sim seus benefícios e seja um alimento de qualidade, precisamos sempre orientar que nada é melhor que o leite materno para uma criança. A família não deve encarar a fórmula como uma escolha. Ainda bem que a fórmula existe, porque serve de socorro para muitas famílias que passam por dificuldades na amamentação, permitindo o crescimento saudável das nossas crianças. Mas já foi elucidado em muitos estudos que o leite materno é sempre a melhor escolha. Como já foi dito anteriormente, o crescimento, o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento facial, a criação de vínculo afetivo, a influência na própria epigenética, a melhora na saúde da mãe, todas têm relação direta com a amamentação. O profissional da saúde precisa estimular a amamentação e oferecer informações que fortaleça a família nesse momento. Seguindo com as nossas afirmações, as fórmulas para bebês são a principal causa de problemas digestivos, o aparecimento de cólicas e diarreias. E então, mito ou verdade? Quem respondeu mito, acertou. A cólica do lactente pode ocorrer tanto em crianças que recebem leite materno como única fonte de alimento ou naquelas que sejam alimentadas com a fórmula infantil. O que acontece é que o trato gastrointestinal infantil é imunologicamente e microbiologicamente ingênuo a nascer. Os primeiros dias e semanas após o nascimento marcam um período de profunda mudança no trato gastrointestinal neonatal. À medida que o número de bactérias aumenta, da quase esterilidade para os níveis encontrados em adultos, pode ocorrer cólicas e dores abdominais. Mas é importante dizer que essa afirmação pode mudar ao longo dos dias. O leite materno fornece fatores de proteção IgA, ao mesmo tempo que expõe o microbioma infantil e intestinal a cepas bacterianas. O leite humano é complexo e tem uma série de funções não nutritivas, incluindo a proteção contra infecções, a redução da inflamação e a promoção do desenvolvimento intestinal. Em razão das fórmulas infantis não apresentarem a mesma proteção intestinal que o aleitamento materno exclusivo apresenta ao longo dos dias, é preciso que os pais se atentem a estas orientações. É preciso observar o tipo de fórmula para cada fase da vida da criança, visando a proteção intestinal. Observar se as fórmulas oferecidas apresentam probióticos ou se a criança apresenta alguma hipersensibilidade ao leite de vaca. Também, o aleitamento com a mamadeira precisa ser realizado de forma correta para evitar gases e, assim, evitar as cólicas frequentes no seu recém-nascido. Mito ou verdade? Translactação e relactação são processos que podem ajudar mães a reiniciar a amamentação após um período de interrupção? Quem respondeu verdade, acertou. Quem não soube responder, vamos introduzir conceitos. Relactação e translactação são técnicas de reabilitação capazes de favorecer a produção de leite após um período de interrupção. Mito ou verdade? É seguro oferecer chupeta ao bebê desde o início da amamentação? Trata-se de um mito. Na verdade, a chupeta, por gerar um posicionamento lingual incorreto do bebê, impedindo o selamento labial e a oclusão anterior,
é a principal responsável por diversos malefícios, como as maloclusões, dentre elas a mordida aberta, a mordida cruzada e o palato profundo, que são maloclusões extremamente comuns na infância, alteração na fala e no vocabulário, já que muitas vezes o bebê vai manter a chupeta na boca durante todo o dia, inclusive durante a fala, retirando somente em alguns momentos, impedindo o desenvolvimento. Alteração na deglutição, a deglutição incorreta. Otite média, muitas vezes aquela sucção constante gera o refluxo de substâncias líquidos para o ouvido médio, gerando uma otite. E o principal malefício, que é o desmame precoce. Nós sabemos que a amamentação do bebê deve ser exclusivamente de leite materno até os 6 meses de idade e complementada até os 2 anos. Portanto, o desmame precoce ocorre quando há a interrupção da amamentação antes dos 6 meses de idade, período esse que a amamentação deveria ser exclusiva. E a principal causa do desmame precoce é a confusão de bicos, ou seja, o bebê acaba tentando imitar a sucção que ele faz na chupeta no seio materno. Isso acaba gerando uma dificuldade na amamentação, uma dificuldade na ejeção e produção de leite, já que a amamentação, o bebê produz uma pressão positiva no seio materno, assim como uma massagem, e trabalha toda a musculatura facial, realizando todos os movimentos mandibulares. Enquanto a sucção na chupeta é uma sucção bem mais superficial, bem mais simples e menos intensa, onde o bebê não realiza o trabalho de toda a musculatura e, assim, não desenvolve o sistema estomatognático da maneira correta. A confusão de bicos não está associada somente ao uso de chupeta, mas está associada também ao uso de outros bicos artificiais, como a mamadeira. E uma das principais causas também é a falta de apoio e orientação da mãe nesse período tão importante. Mito ou verdade? O uso de chupeta pode interferir na amamentação, especialmente se introduzido muito cedo. Assim como vimos no slide anterior, a chupeta é responsável por diversos malefícios, como maloclusões e até um pior desenvolvimento da fala e interações sociais do bebê. Além disso, é a principal responsável pelo desmame precoce, atrapalhando muito o desenvolvimento da amamentação. E nem mesmo as chupetas ortodônticas, que são altamente comercializadas, podem reduzir esses danos. Na verdade, as chupetas ortodônticas possuem uma melhor adaptação, reduzindo a chance de algumas maloclusões como mordida aberta. Porém, o uso delas não é tão amparado na literatura e não traz tantos resultados, portanto, não devem ser utilizadas assim como as chupetas convencionais. Então, nós trouxemos que um bom protocolo para a orientação dos pais, baseado na redução de danos, seria a orientação de aguardar o estabelecimento da amamentação antes do uso da chupeta e nunca forçar o uso da chupeta nos bebês. Muitos pais acreditam que a chupeta reduziria o estresse dos bebês e, por isso, insistem em oferecer e forçam o uso, buscando uma melhor adaptação do bebê. Porém, esse uso não é correto. Em alguns bebês, os pais utilizam a chupeta durante o sono, porém ela deve ser removida logo após o bebê pegar no sono, para que ele não passe todo o período da noite realizando a sucção. Mito ou verdade? Existem alimentos que aumentam a produção de leite. A exemplo, cerveja preta e canjica. Trata-se de um mito. Tanto a produção como a ejeção de leite são mecanismos controlados de forma exclusivamente hormonal. Dentre eles, o principal mecanismo é a regulação entre a prolactina e a ocitocina, os principais hormônios responsáveis pela amamentação. A prolactina é um hormônio secretado pela hipófise anterior, responsável pelo desenvolvimento das glândulas mamárias e pela lactogênese, ou seja, pela produção de leite no período pós-parto, sendo também
responsável pela ligação emocional entre a mãe e o bebê. Sua regulação se dá pelo hipotálamo, pela dopamina, onde níveis baixos de dopamina aumentam a prolactina de maneira inversamente proporcional, e é um hormônio influenciado por fatores externos, como sono e estresse, portanto, o bem-estar da mãe. Porém, sua principal regulação se dá pelo estímulo mamário e pela sucção, ou seja, a própria amamentação, a massagem que o bebê realiza no seio da mãe, é o principal responsável por aumentar a produção e a secreção de prolactina. Já a ocitocina é um hormônio secretado pela hipófise anterior, responsável pelo reflexo de ejeção do leite materno, ou seja, enquanto a prolactina é responsável pela produção, a ocitocina é responsável pela ejeção, ou seja, pela descida do leite materno ao seio. É responsável pelo vínculo entre a mãe e o bebê, tanto que é conhecida como hormônio do amor, e também atua na involução uterina, ou seja, na redução do tamanho do útero após o parto. Sua regulação se dá por estímulos sensoriais e emocionais, ou seja, o próprio amor e vínculo entre a mãe e o bebê, o som, o cheiro do bebê, aquele quartinho bonito, os brinquedos, são os principais reguladores da ocitocina. E ela é reduzida por ansiedade, estresse ou dor. Ou seja, o bem-estar da mãe também é importante para a produção deste hormônio. Para a discussão do envolvimento da alimentação na produção e ejeção de leite, trouxemos um artigo publicado pela Federal do Estado do Rio de Janeiro, que cita alguns métodos que são usados culturalmente por mães que buscam aumentar a produção de leite e o estudo dos mecanismos pelos quais esses alimentos poderiam ajudar nesse momento tão importante. Existem alimentos que são denominados alimentos galactogogos. Eles prometem estimular ou aumentar a lactogênese. São conhecidos tradicionalmente em diversas culturas, porém possuem uma evidência científica extremamente limitada. Assim, trouxemos alguns dos alimentos mais conhecidos para discutir o motivo pelos quais eles seriam boas opções durante a amamentação. A aveia, por exemplo, é extremamente rica em ferro, enquanto a levedura de cerveja possui várias vitaminas do complexo B e minerais. A cevada, presente também na cerveja, possui fibras beta-glucanas. O funcho possui anetol, que é um fitoestrogênio, e compete por receptores de dopamina, um dos principais reguladores da prolactina. A linhaça também contém fitoestrogênios. O gergelim possui grande fonte de cálcio. A canjica é uma ótima fonte de amido, ou seja, a hidrólise do amido produz a glicose, que é um dos principais responsáveis pela energia da mãe. O fenogrego, um dos alimentos mais pesquisados, contém fitoestrogênios, porém, também é hipoglicemiante e tem uma alta taxa de alergia, podendo piorar sintomas da asma e também da diarreia, além de ser contraindicado na gravidez, sendo antiuterônico. Já o álcool é completamente contraindicado durante a amamentação e gravidez. Ele é responsável por reduzir a ejeção de leite e pode até prejudicar o sono do bebê. É um grande mito o consumo de álcool ajudar na amamentação, tanto que o álcool é responsável por um desequilíbrio hormonal visto em muitas mães. Como conclusão, trouxemos que, apesar de alguns alimentos possuírem fitoestrogênios em sua composição, usados na produção de novos hormônios, o principal benefício no consumo desses alimentos está na nutrição da mãe. Sabemos que o custo energético da lactação é muito alto e é muito desgastante para a mãe. Portanto, esses alimentos vão auxiliar na produção de leite, não por aumentar a produção diretamente, mas sim por nutrir a mãe, permitindo o seu bem-estar e uma melhor produção de leite, tendo uma associação indireta. Mas devemos sempre lembrar que esses alimentos podem trazer diversos efeitos colaterais se consumidos em excesso. Apesar disso, nós sabemos que
Tradicionalmente, alguns alimentos são bem conhecidos, portanto, devemos sempre respeitar o legado cultural da mãe e termos um equilíbrio entre a ciência e o senso comum, já que a herança cultural, e principalmente familiar, reforça muitas vezes o consumo de alguns alimentos. Porém, devemos sempre estar atentos a quais alimentos estão sendo consumidos e se eles realmente são benéficos, já que alimentos como cerveja preta e outros alimentos alcoólicos são extremamente contraindicados. Dado a isso, temos a importância do apoio médico nesse período tão importante para a mãe, não só médico, como de toda uma equipe de saúde, para auxiliar a mãe a entender que a alimentação não resolve todos os problemas, porém, é importante que a nutrição da mãe esteja em dia para que ela consiga passar por esse momento tão decisivo. Mito ou verdade? Existem medicamentos que podem influenciar a produção de leite. A exemplo, a metoclopramida. Assim como o consumo de alimentos, nesse artigo pela Federal do Estado do Rio de Janeiro, é abordado alguns medicamentos que são usados muitas vezes pelas mães, buscando um aumento na produção de leite ou a redução do mesmo em alguns casos. Já no caso dos medicamentos, nós temos uma verdade. A prolactina e a ocitocina, como vimos anteriormente, são hormônios extremamente importantes na produção e na injeção de leite, e alguns medicamentos podem influenciar na maneira como esses hormônios são produzidos e distribuídos no corpo da mãe. Como vimos anteriormente, a prolactina, principal hormônio responsável pela produção de leite, é regulado pela dopamina, um neurotransmissor conhecido como hormônio da felicidade, que é o principal inibidor da prolactina, ou seja, em níveis altos de dopamina, a prolactina é menos produzida, logo há uma diminuição da produção de leite. E alguns medicamentos interferem diretamente na regulação da dopamina e acabam por interferir nessa produção. Como exemplo, temos medicamentos que realizam bloqueio de receptores de dopamina, como antipsicóticos, como risperidona e haloperidol, ou antieméticos, como metoclopramida ou domperidona. Temos também inibidores da recaptação de serotonina, presente em muitos antidepressivos, como fluoxetina ou sertralina. Temos também medicamentos que atuam na regulação da dopamina, também antidepressivos, como amitriptilina, e temos medicamentos que realizam o aumento no estrogênio, como os anticoncepcionais. Então, como exemplo de como podemos usar esses medicamentos, nós trouxemos a hiperprolactinemia, que é a produção elevada de prolactina, que tem diversas consequências ao longo prazo quando não controlada, como infertilidade, galactorreia, a produção de leite fora da lactação e irregularidades menstruais. O tratamento se dá através do uso de medicamentos como agonistas dopaminérgicos, que imitam a ação da dopamina, como bromocriptina, ou medicamentos que atuam no aumento da secreção da dopamina, como levodopa. Então, concluindo a questão dos medicamentos, nós temos que alguns medicamentos, por influenciarem na produção de leite, podem ser usados a favor, como na questão de mulheres que não amamentam. Muitas mulheres, pela questão da hiperprolactinemia, por tumores ou desregulação hormonal, não conseguem amamentar. Então, precisamos de medicamentos que atuem na interrupção da produção de leite. Porém, reforçamos sempre a importância do acompanhamento profissional médico, porque muitas vezes algumas mulheres já tomavam alguma das medicações citadas antes da gravidez e ainda não sabem da influência que esses medicamentos podem ter no período de lactação. Portanto, o médico deverá atuar na troca das medicações e no ajuste de dosagem. E também devemos reforçar que muitos dos medicamentos possuem efeitos colaterais. Então, alguns medicamentos não podem ser usados para essa justa finalidade, ou seja, alguns medicamentos, por mais que sim interfiram na produção de leite, não devem ser usados justamente para esse fim. Mito ou verdade?
O aleitamento exclusivo causa cárie dentária. Trata-se de um mito. Na verdade, o aleitamento materno exclusivo não é responsável pela cárie dentária, mas esse aleitamento pode contribuir para o desenvolvimento da doença em certas situações, como, por exemplo, em crianças que sofram de defeitos de desenvolvimento de esmalte, como HMI, e tenham a estrutura mineralizada do dente mais fragilizada. Em casos onde a amamentação noturna é seguida de uma higiene oral inadequada, principalmente porque durante a noite os níveis de salivação são reduzidos. Então, com a diminuição da capacidade de tampão da saliva, as crianças ficam mais suscetíveis ao desenvolvimento da cárie. Também temos a questão da amamentação prolongada, quando a amamentação passa dos 2 anos de idade ou quando ela é realizada de fato por longos períodos, a criança fica mamando por muito tempo. E temos também a questão da introdução alimentar, porque muitas vezes as crianças começam a se alimentar com alimentos convencionais e continuam consumindo leite materno. Então, muitas vezes as mães acabam acreditando que o leite materno esteja causando a cárie, quando na verdade são alimentos com alto índice de açúcares presentes na dieta da criança. Esses fatores não são isolados e muitas vezes estão presentes mais de um dos fatores, gerando a cárie dentária. Temos hoje de maneira sólida na literatura que o leite materno não é tão fermentável quanto os açúcares simples presentes em alimentos doces ou até mesmo nas próprias misturas lácteas. Na verdade, o leite materno, quando fermentado pelas bactérias, não atinge um pH crítico para o desenvolvimento da cárie. Porém, apesar de que o leite materno contém sim imunoglobulinas, anticorpos e alguns fatores antimicrobianos, como a lactoferrina, eles podem auxiliar no combate à bactéria, mas eles não previnem a cárie. Portanto, por mais que as crianças ainda estejam consumindo leite materno, elas ainda estão sujeitas ao desenvolvimento da doença, principalmente quando esse aleitamento já está acompanhado de uma alimentação convencional. Mito ou verdade? O suporte emocional e a rede de apoio são importantes para mães que amamentam. Logicamente, e como vimos em outras partes da apresentação, trata-se de uma verdade. A chegada de um bebê é um turbilhão de emoções e de grandes desafios para uma mulher. E a amamentação e a criação de um filho exige amplamente da saúde física e mental. Portanto, as mulheres devem ser corretamente orientadas quanto aos cuidados com a saúde, principalmente por impactarem diretamente a lactação e a nutrição do bebê, como a alimentação, a hidratação e o descanso da mãe. Nós vimos que o bem-estar da mãe é extremamente importante para um desenvolvimento ideal do leite materno. E também não podemos deixar de lado a importância da rede de apoio. Rede de apoio essa que muitas vezes é formada pelo pai da criança, pelo companheiro ou companheira da mãe, pelos avós, familiares e amigos que estão constantemente presentes ao redor daquela família. Portanto, existem diversas maneiras de ajudar a mãe a passar por esse momento de forma mais confortável, como a geração de apoio emocional e o auxílio em tarefas físicas, como tarefas domésticas do dia a dia, como limpeza, o preparo de alimentos, e também ouvir a mãe sem julgamentos, sempre acolhendo dúvidas e angústias que possam surgir durante esse momento tão importante. É claro, devemos elogiar os seus esforços. O fortalecimento da mulher é extremamente importante durante o período de amamentação. Também não devemos deixar de lado o cuidado com a saúde mental. Após o parto, devido às alterações hormonais e à necessidade de adaptação às novas condições, muitas mães passam por um período de melancolia, muitas vezes denominado baby blues, que é decisivo para o bem-estar da mãe nesse momento tão difícil. Também temos a questão do peso de cuidar de um ser humano, já que a sobrecarga de ter que cuidar e criar um filho está sempre presente. E também devemos reforçar que a amamentação pode contribuir ou amenizar a depressão pós-parto, mas devemos ter em mente que a depressão pós-parto é diferente do baby blues e devem ser também tratadas de maneira diferente e muitas vezes com o auxílio de uma equipe de saúde adequada.
Mito ou verdade? A amamentação solitária pode impactar negativamente o bem-estar emocional da mãe. Assim como vimos anteriormente, trata-se de uma verdade. A amamentação solitária é a situação em que o bebê é alimentado exclusivamente no seio materno e na presença da mãe, sem contato com outras pessoas ou estímulos adicionais durante a amamentação. Trata-se de um isolamento materno e de uma falta de suporte social, ou seja, a mãe não possui um ciclo social para apoiá-la durante essa etapa tão importante. Essa situação traz diversas consequências e efeitos no desenvolvimento do bebê, como a redução no desenvolvimento de habilidades sociais e cognitivas e a limitação de interação e desenvolvimento social, já que o bebê não passará por estes desafios da interação com diferentes pessoas e muitas vezes pode gerar nele uma situação de um desenvolvimento social mais reduzido, uma criança mais acanhada, uma criança mais envergonhada, que não possui tantas habilidades sociais durante o seu crescimento. Para finalizar a apresentação, trouxemos alguns fatores que favorecem a continuidade da amamentação, sendo o principal deles, como vimos anteriormente, o suporte social, tanto da família quanto de profissionais de saúde, ou seja, a manutenção de uma equipe de saúde preparada para dar suporte e apoio à mãe nesse momento tão importante, já que mulheres que recebem esse apoio ativo são mais propensas a amamentar por períodos mais longos. Também não podemos deixar de lado a autoeficácia materna. Trata-se da confiança da mãe na sua própria capacidade de amamentar. Essa manutenção do bem-estar é extremamente importante nesse período cheio de desafios. Também devemos ficar de olho nas barreiras à amamentação, ou seja, fatores que acabam por impedir que a amamentação seja realizada de forma tranquila pela mãe, como, por exemplo, o retorno ao trabalho ou a falta de suporte nos ambientes de trabalho, já que muitas mães precisam retornar às suas atividades de forma mais veloz e muitas vezes essas atividades gastam uma carga horária muito grande da mãe, o que impede que ela consiga amamentar nos momentos certos. Também há a dor associada à amamentação, já que muitas vezes muitas mulheres não possuem o apoio de uma equipe médica que poderá dar o suporte nessa questão. E também temos a questão da pressão social para introduzir as fórmulas artificiais, já que muitas equipes de saúde ainda transmitem informações incorretas sobre o uso dessas fórmulas e como elas devem ser introduzidas, fazendo com que muitas mães achem que elas são sempre necessárias. Nesse QR Code vocês conseguem ter acesso a todas as referências usadas para montar este trabalho. Estamos disponíveis para qualquer dúvida que surgir nesse período. Muito obrigado pela atenção.